Capítulo 4. Vamos falar de homens? Homens e mulheres são interligados, não há como negar. Uma mulher se define em parte pelo olhar masculino, seja pai, namorado, noivo, esposo ou Deus. Nesse capítulo veremos o impacto das palavras do homem na autoestima feminina, a diferença entre o espaço e o território e o conceito de porção. Quero nessas páginas ir além do básico. Chegou a hora de um novo movimento, de um terremoto de homens e mulheres que ousem viver e retomar o design original de Deus na relação entre os sexos. Autoras como Mary Cassia e Nancy DeMoss afirmam que as mulheres são o açúcar e o tempero que dão graça ao mundo, enquanto os homens são feitos para enfrentar desafios, lançar-se em aventuras e lutar. Essa definição ajuda as mulheres a perceberem que têm o poder de adoçar ou salgar tudo ao seu redor. Além disso, quando compreende de forma neurológica que os homens se sentem dopaminicamente fortalecidos ao cuidar e proteger, elas podem se render com mais naturalidade à arte de serem cuidadas. No entanto, as distorções modernas afastaram homens e mulheres desses papéis originais. Deus projetou o homem para cuidar e cultivar, conforme Gênesis 2:15, e essa missão está no seu DNA. Ele foi criado para prover, proteger e promover a autoestima de quem está com ele. Contudo, a cultura atual, os filmes e desenhos, não incentivam essa maturidade e liderança. Infelizmente, quando os homens não executam esse papel, é comum que a outra pessoa, mãe, esposa ou instituição ocupe esse espaço. Deus quer que o homem conduza a mulher, como numa dança, para que ela confie e se entregue ao seu cuidado. Quando há falhas nessa conduta, surgem os conflitos. Exemplo de mulheres assumindo posturas masculinas, como sustentar a casa e poupar os homens de responsabilidade, demonstram como crenças distorcidas sobre a masculinidade se perpetuam. Desta forma, a visão negativa dos homens como folgados tem impactado as gerações. E é por isso que redefinir essa visão é essencial para mudar comportamentos. Enxergar os homens da maneira que Deus os vê, fortes e protetores, e não como o mundo os está apresentando. É fundamental para fortalecer a identidade masculina e restaurar relacionamentos, tornando-os saudáveis. Uma das formas que usei para me preparar para escrever esse livro foi realizar 4 grupos pilotos sobre feminilidade durante um ano. Também, após o curso, acompanhei empiricamente a vida individual delas, por mais 12 meses, para ver o desenrolar das evoluções. Decidi fazer o acompanhamento pós-curso justamente para testar se os temas deste livro seriam válidos, e não para serem abordados. Em um desses encontros, uma das mulheres trouxe à tona uma situação delicada para discutirmos. Mãe de 2 meninos e uma menina, ela sustentava a casa há mais de um ano, e toda a referência de força recaía sobre ela, e não sobre o marido. Desejando que o esposo assumisse seu papel de líder do lar, ela lutava para transferir essa posição, buscando apoio em cursos, livros, igreja e aconselhamentos. No entanto, sentia medo de deixar tudo nas mãos dele, pois não confiava que assumiria a responsabilidade. Em tom de desabafo, disse: Como posso ser feminina se meu marido sequer consegue fazer o papel masculino? Ela iniciou nosso curso revisitando o significado original de homens. E concluiu trazendo questões profundas. Decidiu fechar os olhos e confiar ao marido a liderança financeira, que só começou a fluir depois de um bom tempo. Largando temporariamente o trabalho, ela se dedicou ao terceiro filho e fortaleceu a união do casal e da família, mesmo que as dívidas tenham continuado por certo período. Não houve receita rápida, a mágica para mudar a dinâmica relacional, mas essa mulher se deu conta de que, de fato, de olhar os homens de forma negativa estava afetando toda a família, pois o filho menino também estava sendo poupado das tarefas da casa, enquanto a filha menina permanecia sobrecarregada, como se somente as mulheres tivessem de dar conta do recado. Nessa dinâmica, a mãe se sentia diariamente sobrecarregada, alimentando esse ciclo disfuncional. Ao revisitar os valores e conceitos, parou de dizer: se eu não fizer, não tem quem faça, pois entendeu que não há homem fraco e que há só homens que não descobriram a sua força. Homens, meninos e rapazes não precisam ser poupados, porque eles se tornam melhores à medida que treinam as suas capacidades. Mais uma vez, chegamos ao entendimento de que quando mudamos significados, mudamos comportamentos. Por outro lado, há também falhas da maneira como as mulheres assumem seu papel. Sabemos que todas desejam ser amadas, e não só amar, e cuidadas, e não só cuidar. No entanto, algo intrigante acontece com muitas delas. Desde pequenas sonham com um príncipe encantado, mas quando esse homem chega em suas vidas, elas se dedicam por um tempo e depois os negligenciam. A atenção se volta para o trabalho ou filhos, e eles ficam em segundo plano. A ordem certa não é essa, até porque, onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. Mateus 6:21. Meu marido disse certa vez em uma palestra: se você fizer do homem um rei, ele te fará uma rainha. Isso me fez lembrar de uma relação de um homem e uma mulher deveria ser como a de Olivia e o papai. Ela conhece a sua força, mas conquista seu marido com doçura e vulnerabilidade, o que a motiva a protegê-la e a se tornar cada vez mais forte por ela. O velho elemento novo. Você já parou para pensar por que a fala de um homem afeta tanto, positiva ou negativamente, o coração de uma mulher? Ainda que uma menina tenha boa autoestima, é a figura do pai que afirma a segurança pessoal e o avanço profissional. Como mencionei, meu desejo é oferecer algo novo e útil, e achei uma resposta simples para esse questionamento. Deus deu poder ao homem de dar nomes às coisas, simples assim. Acredito, sem qualquer tom de machismo, que o homem precisa estar mais bem preparado que a mulher. Se fosse diferente, Deus teria criado ambos ao mesmo tempo com tarefas iguais, mas ele não fez desse modo. Antes de dar fôlego à mulher, o Criador investiu tempo em treinar e orientar o homem, dando-lhe a responsabilidade de nomear
controlar tudo o que via. Gênesis 2, do 18 a 22. E essa autoridade nunca poderá ser retirada dele. Isso é visível quando vemos mulheres lindas e inteligentes que, apesar dos elogios de outros, não conseguem se ver de forma diferente das palavras negativas proferidas por seus maridos. Deus não criou o homem para prejudicar a mulher, mas para exercer uma autoridade responsável e virtuosa. Essa autoridade exige obediência a Deus, de quem flui todo o poder. Quanto mais o homem se submete a Deus, mais forte e cuidadoso ele se torna, capaz de curar as feridas mais profundas de uma mulher, tornando-a transbordante. A teoria é linda, no entanto, na prática, muitas vezes é dolorosa. Ver homens desonrando mulheres e desvalorizando-as é algo triste, especialmente quando a infidelidade ou o abuso de bebidas são presentes, causando imensa dor, como descrevi no livro Foguete Não Tem Ré. Se você já viveu esse sofrimento, saiba que sua dor é legítima e deve ser acolhida. Lembre-se que o Criador é seu verdadeiro marido. Isaías 54:5. E ele mobilizará todas as situações a seu favor, trocando a sua vergonha por honra. Mesmo em meio ao sofrimento, ele está ao seu lado, guiando-a e amando-a. Ele trocará sua dor por alegria. Espaço é diferente de território. O que acontece com os homens quando a sua autoridade não é completamente estabelecida? Eles se tornam passivos, muitas vezes sem entender a verdadeira essência da sua masculinidade. E é bom saber que a autoridade não pode ser retirada, mas ferida, distorcida ou não utilizada, como a feminilidade. Homens passivos deixam de opinar sobre os comportamentos ao seu redor, acreditando que suas opiniões não têm valor, ou preferem se omitir para evitar conflitos, especialmente sobre o controle de uma mulher espaçosa. Assim como as mulheres, os homens precisam resgatar a sua masculinidade, aprendendo a diferenciar espaço e território. Espaços todos possuem, sendo determinado pelo lugar onde vivem, o trabalho que executam e como são percebidos, mas território é conquistado, exige preparo, superação e força para não retroceder quando alguma tentação bate a porta. Um homem pode ter espaço em sua casa, mas perderá seu território se trair sua esposa e desonrar a sua família, descumprindo seu papel. A autoridade vem de Deus, mas o próprio homem abre mão dessa autoridade quando age de forma insensata. Território exige resistência e atenção. Com as mulheres, a situação é semelhante. Elas podem alcançar espaço como profissionais, sendo dedicadas e bem-sucedidas, mas é na dedicação honesta à sua família que consolidam seu território. E esse é validado por Deus, permitindo-lhe exercer sua influência de forma firme e amorosa. Mulheres virtuosas têm território, enquanto as mulheres empoderadas têm apenas espaço. Quem conquista território respeita sua porção. Certamente você já se questionou por que alguns têm mais e outros têm menos. Em relação à divisão das terras para as 12 tribos de Israel, por exemplo, eu mesma ficava me perguntando por que alguns receberam território maior e outras tribos partes menores. Analise o mapa a seguir e imagine que seu nome esteja inserido em uma dessas terras. Após muito estudo, consegui compreender que cada tribo recebeu conforme a sua capacidade, e não por falta de amor divino. Deus nos dá coisas conforme podemos lidar com elas, para que vivamos em paz com o que recebemos. Quando entendemos isso, alcançamos o que significa porção. Assim como um copo não comporta o mesmo conteúdo que uma jarra, algumas pessoas têm limites diferentes de outras. Quando ultrapassamos nossa capacidade, caímos em dores e conflitos, e um dia de delícia se transforma em noites mal dormidas. A comparação é inútil, e a conquista do território exige paciência e autoconhecimento. Ezequiel 44, do 18 a 19, ensina uma lição preciosa e escondida. Lá é dito que o sacerdote não devia transpirar. Isso significa que batalhar é normal, lutar é nobre, mas transpirar significa que você está se sacrificando por algo que não é essencial. Trabalhamos com dedicação, mas sem perseguir ilusões que nos façam perder o equilíbrio e o tempo com quem amamos. A verdadeira força dos homens e mulheres está no resgatar e honrar seus papéis, conforme o plano original de Deus. Isso exige de nós, mulheres, o treino da nossa capacidade, em saber quando nos calamos e quando falamos, quando deixamos o homem exercer sua autoridade e quando desfrutamos dos cuidados dele. Quem busca esse discernimento age não apenas para ocupar seu espaço, mas para conquistar seu território. Perguntas para reflexão. Como os filmes estão retratando a imagem masculina nos dias de hoje? O que nossos filhos têm aprendido sobre isso? Pergunta 2. De que forma as mulheres costumam desvalidar a autoridade dos homens? Pergunta 3. Como a influência das palavras liberadas pelos homens afeta sua percepção sobre si mesmo e sua autoestima? Você consegue identificar alguma área em que essas palavras impactaram sua identidade? Pergunta 4. De que maneira você percebe a diferença entre o espaço e o território em sua vida? Há áreas em que você sente que está ocupando espaço, mas ainda precisa conquistar território? Pergunta 5. Ao refletir sobre o conceito de porção, você tem respeitado sua capacidade ou busca além do que pode administrar hoje em sua vida?